Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre a Railroad aí, de Fallout 4, mas antes de tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Recados dados, vamos ao vídeo. Em muitas das passagens, muitas das coisas que eu já abordei em outros vídeos, a gente vai passar aí pela Batalha de Bunker Hill, e depois aí caminhos que eu já passei do Instituto, tá? Porque a gente vai trabalhar dentro do Instituto, até o episódio do Max Fusion, beleza? Aí a gente vai chegar a esse ponto aí. Dali, do Max Fusion, possivelmente, como eu já tinha observado, eu achei que no momento que você entrasse com o Instituto no Max Fusion, você perderia aí o seu contato com a Railroad, mas não, tá? A Railroad, ela vai começar a ser combatida depois do Max Fusion. Então você ainda tem tempo de escolher se você tá trabalhando com a Railroad ou se você quer. É importante dizer, gente, que quando você ou trabalha com o Instituto ou trabalha com a Railroad, ou possivelmente os dois, você está sendo monitorado, entendeu? Tanto o líder de uma facção quanto de outra facção, possivelmente eles não vão questionar até colocar aí o sobrevivente, né? O único sobrevivente aí na parede, tá? Ou você trabalha comigo, ou você é meu inimigo, beleza? Então é mais ou menos assim. Beleza, então, gente. Beleza, então. A partir dessa ideia, a gente vai começar. Vamos voltar uns capítulos atrás, antes aí de nós irmos em teletransporte para o Instituto. No momento que a gente conversa com o Virgil sobre o chip do caçador, nós podemos entrar em contato com a Railroad e ali decidir trabalhar com eles. O mais importante quando você quer trabalhar com a Railroad, no momento que é oferecido para você para fazer parte da Railroad, antes de ir para o Instituto, você já tem que aceitar. Porque no momento que você estiver no Instituto e por acaso for caçar um sintético, eles podem cancelar suas ações, tá? Eles não vão querer trabalhar com você. O requisito aí da Railroad é a libertação de sintéticos. Só que se por acaso você estiver trabalhando com a Railroad e for caçar um sintético em Libertália, que é um caso que a gente abordou no Instituto, eles não têm problema em ver você fazer esse trabalho duplo aí. Porque o mais importante aí para a Railroad é você ter as informações do Instituto, ser aí um integrante da mesa de decisões do Instituto e passar as informações para o Instituto, certo? Porque vamos pensar, gente, a Railroad nada mais é do que um grupo de espiões, tá? Eu até brinquei no vídeo do Instituto, comentando que o Instituto, a Railroad era como se fosse um sindicato, né? Que queria prever aí liberdade aí para os sintéticos. Sim, sim. Até porque, gente, se você ver a referência da Railroad, ela tem base aí num grupo de abolicionistas que trabalhavam para libertar aí vamos dizer, os negros que trabalhavam nos Estados Unidos em servidão eterna. Estou tentando evitar a palavra aí para não ter problema, gente. Aí, ó, vou pegar uma passagem aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. A ferrovia se inspira na ferrovia subterrânea da época da Guerra Civil Americana, que contrabandeava escravos fugitivos para estados livres, assim como a ferrovia espera contrabandear sintéticos que trabalham de forma uma servidão eterna, um código que eu criei aqui, para fora da comunidade, tá? Dado o nome aí de ferrovia, porque quer dizer, eles trabalham geralmente aí pelas passagens de trens, né, por esses locais onde tem uma grande movimentação, tá, gente? Então tem
tem uma grande aí referência aí. Tanto é assim que as armas que a Railroad costuma usar são armas que tem até uma certa um direcionamento pro valor da facção, né? Eu acho que quem desenvolveu o jogo pensou muito nisso aí, tá? Pensou muito nesse lance aí de facção, da ferrovia, o rifle lá que lança estacas, né? O rifle que eu tava falando em questão é o Highway Rifle. Highway Rifle. Ele projeta aí as estacas da malha ferroviária, dos trilhos do trem, tá? Beleza, gente. Então, o que acontece? Então eles trazem esse valor aí, tá, gente? Bom, o que eu preciso comentar sobre isso, gente? O que é o mais importante aqui? Como a agência de inteligência, eles observam todas as pessoas que estão na comunidade, tá? E um desses agentes aí é o Deacon, né? O Deacon, ele é um ator muito importante aí, Fallout 4. Até porque o Deacon, ele, se você não consegue perceber ele, tá? No começo, quando você tá jogando, você não consegue perceber ele, não. Eu vou deixar umas imagens aí pra você ver onde ele costuma estar aí, né, em Good Neighbor, para poder observar aí os sobreviventes, tá? Qual que é o lance? Ele usa disfarces de sobreviventes da comunidade, tá? E para poder ver todas as informações e passar todas as informações lá para Railroad. O Deacon é marcado aí por um passado que as pessoas não conhecem dele direito, tá? Ele costuma ser mentiroso, ele fica às vezes mencionando que ele poderia indicar ser aí o Lone Wanderer, né? Acho que é o Wanderer lá de Fallout 3, tá? Apesar de ter muitos anos já que já passou esse incidente, até porque, por exemplo, a Madison Lee, que está no instituto, né? Ela vem do Fallout 3, tá? Mas enfim, o que acontece? Então, Deacon, o que acontece? A gente tem que até contar um pouco dele pra gente poder explicar aqui. Tem suspeitas que ele seja um dos primeiros líderes aí da Railroad, né, Johnny D, mas possivelmente uma suspeita, né, por estar envolvidos em muitas ações da Railroad e ter muitas informações. Às vezes tem teorias de que ele seja o líder e que Desdemona só está ali como fantoche, tá? Mas uma das histórias que ele costuma contar e ele dá a palavra dele que seja verdade é que ele fez parte de uma gangue de mafiosos ali em Universe Point, onde eles caçavam sintéticos, né? E o que acontece? Ele acabou saindo desertado desse grupo de mafiosos, indo para uma fazenda e vivida aí com uma mulher chamada Bárbara. E eles descobriram que era sintética. Nesse combate, Bárbara foi eliminada e, como retaliação, o Deacon, ele elimina todos aí da gangue aí, os destroçadores de Universe Point, tá? Então é mais ou menos isso, da parte dele. Agora, voltando para Railroad, ele girou aí lealdade para Railroad e muito das coisas que você faz para Railroad vai ganhando pontos com ele por questão de lealdade, entendeu? Então, gente, qual que é o lance? A primeira ação que a gente vai fazer é um trabalho é uma ação de trazer dados, né, de uma antiga base que foi aí atacada por sintéticos da geração 1 e 2. Esses sintéticos geralmente são liderados aí pelo Instituto, tá? Nós vamos entrar nessa base. Antes a gente vai contratar com os agentes de campo e chegando lá, nós vamos entrar e trazer um dispositivo eletrônico de hack, né, para o Dr. Carrington, tá? Lá tem muitos sintéticos, você vai eliminando e essa base descobriram que estava acima aí de um restaurante chamado Slocum Joe, né, aquelas rosquinhas, né, americanas. Em cima desse departamento, né, na verdade, essa agência de inteligência é, na verdade, uma antiga agência de departamento, não sei se era da CIA ou se era departamento aí do governo americano, eu não tenho certeza, tá, gente? Tem até uma logo no chão aí, tá? Passando dessa parte, gente, nós vamos voltar aí pra Railroad e você já é aceito aí pra Railroad. Então, depois que você é aceito pela Railroad, gente, o que acontece? Você
vai fazer a operação de aí para o instituto, tá? Você passa todas as informações para eles e eles vão te ajudar a instalar aí o aparato, né, do teletransporte, tá? E o que acontece? Nós vamos aí então pro instituto. Nós vamos começar a conversar aí com o Shaw, né? Aquela passagem que ele já está acostumado a passar aqui. Eu não vou gastar muito tempo nesse quesito. E nós vamos passando aí pelos laboratórios e nós vamos fazer uma varredura do sistema. E dentro da varredura do disco de varredura do sistema, nós vamos descobrir aí o tal agente que está dentro do instituto que o Desdemona já tinha mencionado. Tinha uma pessoa dentro do instituto que estava ajudando aí a Railroad a libertar esses sintéticos, tá, gente? O que acontece? Em uma das quests lá do instituto, Binet, né? Alan Binet, tá? Que geram os sintéticos. A gente tinha comentado aí no vídeo do instituto que ele tinha perdido uma esposa e que no momento ele queria ter aí sua esposa de volta na versão sintética, tá? Ele meio que recriou sua esposa com suas memórias, com todas suas passagens aí, tá? Pra poder viver aí com sua esposa, tá? Seu filho chama Liam Benet. A suspeita que Ayo, que é o diretor aí de segurança de resgate aí dos sintéticos, ele suspeitava que Alan Bennett estava libertando aí os sintéticos. O que não é verdade. Quem, na verdade, que estava libertando os sintéticos era Liam Binet, seu filho, né? Seu filho estava libertando. Então, assim, de certa forma, Liam Binet, ele tem uma visão, assim, romântica sobre questões de liberdade, né? Que os sintéticos nada mais são que aqui, na visão de Fallout 4, uma visão, vamos dizer assim, meio que uma paródia dos negros que trabalhavam nas lavouras aí dos Estados Unidos, com a o tal termo que eu costumo usar aqui, que é servidão eterna, né? Vendedores entenderão, tá? Então, cara, o que acontece? Ele trabalha na divisão de sintéticos, divisão robótica dos sintéticos, tá? E, na verdade, ele é um informante da Railroad, onde ele contata aí com Tinkerton, tá? Através aí de uma comunicação codificada, criptografada, tá? Para que não seja identificada pelo Instituto, tá? E ele recebe aí o codinome de Patriota, tá bom? Então, muito desses renomes aí, ó, por exemplo, a ferrovia, ela passa a ideia daqueles abolicionistas que trabalhavam pela liberdade dos negros nos Estados Unidos, e tinha pessoas que possivelmente que estavam dentro aí desses genocidas que ajudavam a libertar os negros, tá? E aqui uma certa alusão sobre a abolição dessa servidão eterna, tá? Então é uma visão meio que patriota, né? Desses agentes que lutavam pela liberdade do povo, tá bom, gente? Então, mais ou menos isso aí, tá? E qual que é o lance, gente? Liam Benet, se a gente vê pela libertação dos sintéticos no final aí da história, ele acaba tendo uma certa revolta aí do sobrevivente, né? Que existe como... Na verdade, que Liam Benet, ele era uma pessoa que não gostava de violência, tá, gente? Então, quando vê os seus familiares e amigos sendo eliminados, ele fica revoltado e mostra sendo usado aí pelo Solitário para poder libertar esses sintéticos, tá, gente? Mas é só pensar o fato de você perder todos os seus direitos, todos os seus benefícios para poder aí libertar um povo, tá? Você ajuda e acaba perdendo aí seus benefícios. Em questão de combate, gente, se a gente pensar no combate real, as pessoas, elas acabam perdendo muitas coisas por questão de liberdade, né? Ela perde a casa, ela perde as coisas assim, seus bens, por questão
questão de ameaça, tá, gente? Então, por questão de ameaça, tá? Então, isso acaba acontecendo. Vamos lá. Nós vamos passar aí para dentro do instituto. Vamos entrar em contato com o Leon Benet através do código. Você vai ser direcionado aí para libertar os sintéticos. Você até conversa com um dos sintéticos e ali, cara, e você meio que ajuda eles a trazer armas para ajudar na libertação desses sintéticos, tá? Então, você prepara esse meio de campo aí com a ajuda de Leon Benet, conversando com o sintético lá. Acho que eu Z1 alguma coisa, não tenho lembrança. E parte das missões que vai fazendo, você vai tendo atualizações até chegar o momento de eliminar alguns seguranças, organizar as armas, né? Até chegar ao final aí da operação, tá, gente? Então vamos por parte. O que acontece? Então, primeira coisa que vai acontecer, nós vamos caçar aí o sintético de Libertalia. Nós vamos passar por Bunker Hill, caçar os sintéticos que estão no abrigo aí, no refúgio de Bunker Hill, tá? Depois disso, nós vamos aceitar trabalhar aí com o Instituto, tá? Isso tudo passando as informações aí para Hellhold e atualizando também a missão aí de libertação dos sintéticos, tá? Depois aí das quests de... o que chamam? Trazer o cientista, né, pro Instituto e ir ajudando as pessoas dentro do Instituto, tá? Tendo as reuniões de que possivelmente você vai assumir a liderança do Instituto, beleza? Por causa da saúde de Shaun. Mais tarde, vamos aí para o Max Fusion. Nesse momento, a Brotherhood of Steel vai ser inimiga. Nós vamos ficar inimigos da Brotherhood of Steel. Depois disso, antes disso, tem aí a operação de trazer o áudio para Diamond City e mostrar que o Instituto tem uma missão de paz. É o que eles consideram, certo? Pensando que os sintéticos são como propriedades aí do Instituto, como máquinas, tá? Shaun pensa assim também, tá bom, gente? Então, para um indivíduo que quer ter uma liberdade, sendo reflexo do homem, uma máquina sendo reflexo do homem, seu criador não pensa que a máquina tem que ser uma certa liberdade de escolhas, não, ela tem que estar ali para poder trabalhar, tá? É assim que acha, mas é uma visão muito fechada em cima aí da ideia de máquina, beleza, gente? Questão de personalidade, essas coisas todas assim, tá? Ok. Qual que é o lance? Nós somos encarregados a eliminar Hellhold, certo? Ok. Nós então somos aí encarregados a eliminar Hellhold e temos que passar essa informação aí para Hellhold. Nesse quesito, né, que Leon Benet avisa que eles estão preparando para poder libertar aí os sintéticos, eles então avisam que a Brotherhood of Steel está ali, já está próximo do Hellhold, da sede da Hellhold, que vai atacar aí a Hellhold. Bom, gente, depois dessa parte que a gente vai passar pelo Max Fusion, a gente vai voltar pro Instituto e logo de cara o Shaun vai pedir para você eliminar a Hellhold, tá? Você vai fazer umas quests lá e daqui a pouco você vai ter que ser convocado para você eliminar aí a Hellhold. Quando você vai para o teu local, se você está seguindo aí as quests da Hellhold, você tem que me avisar que você foi mandado ali para poder eliminar, né? A sua escolha é de acordo com você. Se você vai não eliminar eles, é com você, tá? E, bom, eu escolhi não eliminar eles, tá bom, gente? E nesse quesito, tem que avisar eles também sobre um ataque a Brotherhood of Steel vai fazer contra o quartel da Hellhold devido a um sintético ter informações aí do próprio Instituto que a Brotherhood of Steel vai atacar ali. Na verdade, você foi ali para avisar eles também, tá bom? Então, no momento que você está falando isso, a Brotherhood of Steel começa a invadir pelas portas de trás e rola aquele conflito armado, tá? Não reparei se alguns agentes vão ser eliminados, tá? Depois disso, nós vamos para a parte da igreja, onde vai ter outros agentes aí da Brotherhood of Steel, outros paladinos, tá bom? Eliminando eles, então nós vamos preparar aí para a parte mais interessante das quests da Hellhold, que a gente vai fazer um ataque frontal aí. Um ataque frontal? É mais ou menos, um ataque mais por agentes de inteligência, tá, gente? Cara, é praticamente aí como se fosse um filme de 007, tá? Nós vamos para delegacias
entramos em conflito aí com os agentes da Brotherhood of Steel, eliminamos eles, vamos para a parte de cima, onde tem um heliporto lá, onde tem um Verdbird. Nós pegamos o Verdbird, Tinkerton, meio desajeitado, começa a pilotar o Verdbird, vai para um lado para o outro, e o Deacon começa a chorar, falando, vamos morrer, entra em desespero, e Tinkerton tenta fazer umas gambiarras para poder pilotar. Aquela velha cena, né, cara? E a gente vai para o Prydwen como se a Millennium Falcon estivesse indo para Death Star. Chegando lá, quando a gente conecta lá o Verdbird ao Prydwen, cara, abre o fogo dos paladinos contra a gente. Cara, parece que nem Guerra nas Estrelas, tá? Star Wars. É disparo de laser pra todo lado, laser pra casa, laser colar. A gente lá do aeroporto disparando laser contra a gente, sabe? Paladino usando a Gatling Laser. Então, assim, é uma loucura, cara. E eu, como eu tava com a equipe lá, coloquei todo mundo pra trabalhar. Fomos todo um esquadrão lá de ataque contra a Brotherhood of Steel. Aquela cena louca, insana de combate, que a gente vai começando a disparar contra os agentes no aeroporto e no próprio Prydwen também, tá? Então, aquela loucura, né, que você já imagina. Vou colocar umas cenas aí. Então, qual que acontece, gente? Entrando pra dentro do Prydwen, a gente tem que subir direto pra escada, porque pode ter outros agentes ali. Vamos aí enfrentando os paladinos dentro do Prydwen, aquelas instalações lá onde tem o médico, o cientista, né? Lá o pessoal que fica na parte do refeitório, da parte das armaduras, tá? E você vai passando a vassoura, vai fazendo passaralho lá. Subindo, nós vamos instalar dispositivos explosivos e vamos dar no pé. Enquanto isso, os paladinos atirando contra a gente. Bom, eu queria que esse final fosse real. Seria o final. Seria um final assim. Se fosse canônico, seria o final de Fallout 4, tá? Mas enfim, saímos ali. Quando estamos saindo para poder sair do Prydwen, Maxon começa a disparar contra a gente. Elder Maxon. Bom, o que eu não fiz aí na Brotherhood of Steel, eu fiz aqui. Sentei o dedo contra Elder Maxon, entendeu? Eu fui caindo, eu fui disparando contra ele. Os outros paladinos estavam ali também. Meti fogo neles, meti raio laser neles lá, sei lá, qualquer coisa, que arma que eu usei. Peguei as armas e saí fora. Dali, cara, a gente pega o Verdbird, vai aí pelos trancos e barrancos para poder sair dali, saindo mantendo uma certa distância, né? Tinkerton usa o dispositivo, gente. Aí é aquelas cena parecida com a do Instituto, que nós colocamos aí o Prydwen para poder pousar no aeroporto, pousando com chamas de felicidade ao literalmente se despedaçar do céu ao chão, tá? Aquela velha assim, que faz a gente feliz, né? Enfim, daí nós vamos para o Instituto, gente. Aí vai começar a operação aí do Instituto. Nós temos que organizar, reunir com a Hellhold, conversar com o pessoal lá, com a Desdemona, já tem lá os agentes lá, o sintético, que vai ajudar a gente para poder nos receber lá e trazer outros sintéticos, poder enfrentar o próprio Instituto. Tendo uma quest que já foi feita um tempo atrás, nós precisamos deixar as armas no próprio Instituto para poder armar aí os sintéticos rebeldes, tá? Ok, chegando nesse ponto, a gente elimina todos os cientistas que estão dentro do Instituto na parte do teleporte, porque aqui já começa a incursão do assalto da Hellhold contra o Instituto. Nós vamos passar por alguns corredores na parte mais marginal do Instituto. Vai ter uns sintéticos lá, armas automáticas, máquinas de armas automáticas para poder disparar contra a gente. Nós vamos eliminando e saindo ali pelo laboratório de biologia. Chegando lá, vai ter outros sintéticos, nós vamos eliminar eles também, até chegar na parte central do Instituto, onde vai estar estudos fechados, e só quem pode abrir aí é Shaw. Nessa parte, então, nós temos que convencer Shaw a libertar aí todos os sobreviventes aí do Instituto e desligar os sintéticos e ir aí para a parte do reator, onde que a porta
porta vai ser desbloqueada. Chegando nessa parte, onde já tínhamos instalado o reator, né? Porque nós ajudamos, nós vamos destruir tudo ali, cara. E vamos preparar para poder sair, cara. Nesse quesito, diferente de outras vezes, eu vou... o chão sintético vai aparecer pra gente e vai pedir pra gente poder... Vai pedir que a gente ajude ele, né? Que libertar ele ali do instituto, tá? Levar ele conosco, beleza? Ok? Show. Então, nesse ponto, cara, nós vamos aí para fora aí do instituto, no edifício Max Fusion, e ali nós vamos implodir aí o instituto, tá? Então, vamos pensar de forma aí, uma forma subjetiva, tá? Que o instituto, cara, a ideia de uma certa legalidade aí para os indivíduos que são marginalizados, tá? Se você pensar que tem pessoas que são marginalizadas, que vivem na marginal, mais do que o bem-estar de direito aí para essas pessoas que costumam não ter direitos, tá, gente? Então, mais ou menos a Railroad, ela exerce esse papel aí de defensor de pessoas dos fracos e dos oprimidos, tá? E sabe que por causa dos interesses de certas instituições, como por exemplo a Brotherhood of Steel, quer eliminar todo tipo de tecnologia diferente da tecnologia que eles aceitam, eles eliminam tudo, e o Instituto quer ter domínio, quer gerar todo tipo de tecnologia e ter domínio. Não pensa na ideia de consciência e de opinião. Como o Shaw também pensa assim do mesmo jeito, gente. Então, meus caros, eu andei pensando aí, chegando ao final aí do vídeo da Railroad, devia ter até mencionado isso, ou não, acho que como já está no final do vídeo, eu precisava comentar sobre esse quesito da visão aí do Instituto sobre a Railroad e também sobre o próprio o único sobrevivente, tá? Qual que é o lance, gente? Assim como sintéticos, o Instituto vê, não só vê Shawn, mas também o próprio sobrevivente como recursos a serem usados. O que eu quero dizer é o seguinte, que desde o início, se você pegar e percorrer o o início do jogo de Fallout 4, tudo isso foi direcionado pela visão como recurso a ser usado, como componente a ser usado em uma experiência dentro do Instituto, dentro da visão do Instituto, em uma experiência que um cientista faz para poder achar respostas aí. Só que aqui as respostas são meio que fabricadas, entendeu? Não que o cientista não procure por respostas assim. Na verdade, vamos dizer que eles não procuram por respostas dessa forma, viu? Não, os cientistas procuram por soluções para uma pergunta, mas em cima de uma pergunta e não em cima de um resultado, tá? O quesito aqui do Instituto é que se você parte na predisposição de uma eugenia, essa palavra é uma palavra que é recorrente dentro do jogo de Fallout, tá? Eugenia, você vê que, tipo assim, cara, o Instituto vê a comunidade como um ambiente que está sujo, está cheio de indivíduos que não comportam, entendeu? Uma visão, vamos dizer, uma visão de uma sociedade perfeita, uma sociedade idealizada, uma sociedade que não tenha os males que a comunidade quer. Se você pensar, uma sociedade que o Instituto quer, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, nós mesmos, em nossa vida, a gente não quer que não tenha violência, não tenha falta de recursos, falta de vamos dizer assim, segurança, recursos, seja educação, seja saúde, entendeu? Seja oportunidades para que a gente possa trabalhar e ter uma vida idealizada, tá? Mas dentro das instituições que a gente vive, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, que a comunidade ela vive abaixo de um guarda-chuva, onde as instituições fizeram de tudo para poder destruir a sensação de bem-estar social, porque se você pensar que uma forma
onde você espera que você tenha uma sociedade construída com segurança, com todos os recursos, esse guarda-chuva que faz com que a gente tenha uma vida saudável, e você precariza essa vida para que, se você estiver abaixo, você vai estar sujeito a um tipo de golpe, a um tipo de domínio, onde que, vamos dizer, você seja servo de um poder que quer ver você precarizado para poder, vamos dizer assim, sugar todas as suas energias e você ser usado como um servo em uma servidão eterna. É mais ou menos isso que eu estou te dizendo. Então, de certa forma, no caso aqui de Fallout, nós vivemos em um ambiente onde existe, tá? Cara, existe uma ideia de vender o próprio apocalipse para o povo. A ideia que é a série que a gente viu, tá? E como um filme de blockbuster, onde nós temos que usar os recursos para poder sobreviver, só que dentro de uma sociedade onde a liberdade está sendo posta se você está à frente ou atrás de um gatilho, né? De uma arma engatilhada, uau, do caralho, você poder ter sua liberdade para poder sair aí fazendo barbaridade, que é a ideia aí do jogo. Se você está atrás do gatilho, nossa, que liberdade. Se você está na frente, nossa, mas eu não tenho direito nenhum. Isso mostra quanto que é hipócrita, tá? Aí você pega uma corporação que quer pregar aí tudo que a gente sempre sonhou. Só que qual que é o preço? Você vai ter se você seguir a nossa hierarquia, certo? A gente tem um certo problema que quando a gente tem o poder na mão, a gente por isso quer falar assim, nossa, mas que eu quero liberdade para todos, que eu quero poder da segurança, educação, recursos para poder trabalhar. Só que tem que seguir os meus desmandos. É uma visão, cara, que a própria forma que a gente vê na sociedade aí, os filmes, no Power Soft, que a gente vê nas mídias, nesses streams, nesses filmes, todas essas coisas, é entregado pra gente a engolir garganta abaixo essa ideia de que o interessante é ter poder para poder mostrar o quanto você é bom e quanto você pode entregar para as pessoas aquilo que é importante para elas. Só que você não perguntou se aquilo é bom realmente, se a forma de executar aquilo é realmente bom. Se você pensar dessa forma, é como você aí trabalhar aí como a própria Brotherhood of Steel, que é descer buraco abaixo aí a ideia de eugenia. Só importa aí a ideia do ser humano normal. Se tiver algum um mutante ou alguém que foi transformado em máquina, não, isso não pode. Ou o próprio instituto que quer vender a ideia de que tudo é bom se estiver sob os meus desígnios. Então a gente volta aí para a mesma ideia de que o líder é que sabe. E todas as pessoas que estão abaixo dele não sabem de nada. A ideia do oversee, como tantos outros abrigos, ou refúgios, ou vaults, né? Assim falando, que tem em todos os Fallouts, cara. Tem em todos os Fallouts, tá bom? Então, cara, é como um ciclo vicioso. Se você não aceita isso, você quer viver no extremo da comunidade. Não, vamos viver nesse ambiente destrutivo, não sei o que, tá? Agora, se você quer mostrar para todos que você é o bom, que você não sei o que, e depois faz isso de uma forma, vamos dizer assim, violenta, gente. E só você que sabe, tá? Só você que sabe, porque você tem um nível de conhecimento, porque você tem um nível técnico para poder administrar tudo. Se você vender recursos, se você quiser usar isso é você que sabe, porque você está acima dos outros. Cara, isso é de uma visão tão prepotente, assim, tão idiota que, enfim, volta a ideia aí de viver sobre os desígnios, como um rei, como um imperador.
A gente tem essa mania de querer achar que o poder nosso é dominar e falar que os outros têm que estar abaixo da gente, entendeu? Ok? Beleza? Tranquilo. Então, gente, esse é o nosso problema. E é o problema também da Vault. Da Vault não, do Instituto, tá? É o mesmo problema que quando vê os próprios sintéticos, acha eles como recursos a serem usados. Porque o líder é que sabe ter a melhor resposta para poder liderar os restantes, os que estão abaixo na hierarquia, tá? Cara, você pode ver isso dentro de Fallout New Vegas lá com o Robert House, tá? Na Vault 38. Você pode ver aí o Overseer da Vault 111, tá? Você pode ver aí o Overseer da Vault 13. Você pode ver aí o Overseer de tantos outros abrigos, tá? Que vão para a mesma ideia da pessoa, dos líderes que vendem a destruição no mundo de Fallout, tá, gente? Essa é a ideia. Vocês que jogam Fallout 4 talvez não tenham pego a real verdade que é colocada para esses jogos, tá? A real de Fallout é a ideia do líder que é decidir tudo para os outros a qualquer custo e chegar a um ponto que sempre é levado a uma destruição, tá? Vamos dizer assim, não posso falar essa palavra. É como se fosse, vamos dizer assim, a própria extinção de sua sociedade, entendeu? O próprio medo, digamos, de pensar aí, por exemplo, de Dark Souls, o próprio medo do rei Gyun, acho que é mais ou menos isso, de não deixar que a que deixasse com que os deuses dominassem o próprio homem, fez com que eles procurassem aí, acho que é mais ou menos isso. Parece muito com a ideia de Prometheus, tá? Buscar uma certa chama para poder defender o seu próprio reino aí de todos os tipos de maldição, tá? Só que essa chama, ela acabou trazendo aí a Dark Souls, né? Acho que é mais ou menos isso. A própria extinção aí dos amaldiçoados, tá? Do reino de Dark Souls. Do próprio jogo de Dark Souls. Tanto é que no Dark Souls 3 acaba tendo aí um final onde só sobra uma pequena chama e todo o resto é um monte de pilha de... Uma pilha de cinzas. Gente, aproveitando essa situação que comentei sobre a Brotherhood of Steel e sobre o instituto dentro aí de Fallout, você vê que cada um tem uma forma de criar um caos e que depois criar uma solução para aquele caos. Eles criam um inimigo e depois eles criam a solução para aquele inimigo. Muitas vezes na nossa vida a gente vê esses tipos de táticas, seja de grupos políticos ou de grupos sociais assim, que tentam criar inimigos assim e depois criam soluções para aquele inimigo, entendeu? Pensa como inimigo, certo? Pensa que aquele fulano é um inimigo, entendeu? Bom, tem situações em que a gente tem que ter um bom senso de escolher se a gente quer participar daquilo ou não. Mas para esse tipo de situações, como desses grupos que eu mencionei, e vamos pensar assim, gente, fora desse grupo, se não tivesse o Instituto, se não tivesse aí a Brotherhood of Steel, ainda assim teria essa visão, tá? Até porque a Vault-Tec, cara, se você pensasse assim, a Vault-Tec, ela gera caos para poder vender os abrigos antinucleares, tá? Vamos pensar atualmente com essa piora dos serviços de streaming ou mesmo da PlayStation terminando aí com as mídias físicas, né? E não precisa ser necessariamente o problema aí do fim das mídias físicas, viu, gente? Isso é uma tática de mercado, tá? Que eu até procurei o termo que chama Enstification. Um termo cunhado pelo escritor Cory Doctorow, é a piora gradual de serviços digitais e plataformas de mercado. Ela ocorre em fases. O produto começa excelente para atrair usuários e depois explora esses usuários
para agradar parceiros comerciais e, por fim, espreme ambos para reter todo o lucro, tornando-se ruim e inevitável pela falta de concorrência. Quer dizer, como não tem concorrência, você é obrigado a consumir aquele tipo de produto. Mas você fala assim, gente, mas a gente está falando de um cenário destruído. Um cenário destruído. A Wasteland foi destruída pela guerra, pelo conflito bélico, certo? Você vai pensar assim. Só que é o que eu havia te falado. Tem certos grupos que ganham com o conflito. Esse conflito aberto assim entre nações, meio que criando a rinha entre essas nações para que vender produtos e soluções para aquele tipo de situação. Só que o produto que a gente viu depois que ele foi vendido, ele não era tanta qualidade. Tanto é que as vaults não foram todas que se foram de um abrigo normal. Sempre tiveram aí uma experiência social aí desses grupos, desses abrigos antinucleares, viu, gente? Então, Fallout nada mais é do que uma experiência social onde os indivíduos são obrigados a ser compelidos em um ambiente controlado através aí de uma eugenização de pessoas que, vamos dizer, certas entidades não queriam que existissem, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, que o próprio Fallout 2 explica muito bem isso, e o Fallout 1, o Fallout 2 explica bem isso através aí da Enclave, que queria aquela ideia aí de direitos humanos para humanos direitos, entendeu? E para os reais americanos, entendeu? Não para os americanos aí que sofreram com o conflito bélico, né? Com os efeitos do conflito bélico aí no mundo de Fallout, tá? Então, para as pessoas que conseguiram viver aí de um ambiente selecionado, seletivo e que não sofreram em condições perturbadoras aí, vamos dizer que elas seriam escolhidas para participar de certos ambientes dentro de grupos escolhidos a dedo. Nesse grupo, vamos dizer assim, de uma nação que escolhe a dedo seus membros, tá? Bom, tem diversos exemplos aí que às vezes nem todo grupo com poder financeiro de alta escala, às vezes ele pode ser considerado como uma elite. Não quer dizer que você, mesmo tendo grandes rendas, tendo tantos conhecimentos, às vezes não é considerado como o melhor, mas cria o melhor para a visão que você é. Então, às vezes não é tal, não vamos dizer que é considerado como elite, entendeu? Mas é um grupo específico integrado só para os interesses a serviços de povo, certo? A serviços do ideal do que esse grupo quer para a nação e não é uma elite que serve para a nação. É diferente, gente. É diferente, até porque você pensar bem assim, pelo que eu entendo desses filmes, desses ideais assim, desses ideais que os americanos têm, da ideia de servir a nação, servir ao povo da nação, trazer a ideia de liberdade, né? Tanto é que tem diversas situações questionáveis da ideia do que é o ideal e para o que acontece na realidade. Um exemplo disso é o Capitão América, cara. O Capitão América, ele é o eterno soldado que imaginava estar servindo para uma nação, para a liberdade de uma nação, que mais tarde essa nação estava nem aí para esse servidor, para esse herói aí que tenta imaginar aí uma nação dos sonhos, aquela nação que ele imaginava que existia e de certa forma nunca existiu aí, o que é a real tragédia do personagem. E eu gosto do personagem e sei que ele tem essa frustração aí com esse sonho que ele tem, entendeu? Então, essa enshittification
Certification, isso. É uma métrica aí dentro do ambiente de Fallout, tá, cara? Agora, tira esse ambiente pós-apocalíptico, coloca isso na ideia atual que a gente vive nos nossos dias atuais. O que o mercado prega aí pro próprio público. Como eles não têm opção de consumir outro tipo de produto, eles são obrigados aí a viver nessa situação. A gente pega aí os exemplos de pessoas que vivem na rua porque estão usando o Zempic, né, e outras coisas mais, tá? E como eu já disse, o PlayStation, tá bom, gente? Então, infelizmente, eu acho que até é triste, até para as pessoas que vivem aquela realidade, entendeu? Se você pensar, bom, pelo menos a ideia vendia nos anos 80 e para ver o que chegou hoje, né? A situação de hoje, você vê que é triste demais. Ponto que eles chegaram, entendeu? Para quem viu lá atrás como era, para ver como é que está hoje, você vê que a situação tá bem aquém do que a gente imaginaria que seria. Mas faz parte, gente. Eu acho que a realidade, ela é uma verdadeira vacina, é como se fosse aquela emulsão Scott, né? De óleo de fígado de bacalhau. Tem um sabor amargo, mas é importante você tomar para você se tornar, ter uma certa fortificação, aguentar aí a batente do dia a dia e não ser bom só por ser bom, entendeu? É porque a gente vê, tem muito exemplo de gente muito cretina e covarde aí. Tá? Vamos saber escolher os nossos produtos, vamos saber consumir os nossos produtos, vamos saber de quem está fornecendo os produtos pra gente, entendeu? É importante a gente ter consciência. E a maior ideia aí que a gente tem da Railroad é que não só os sintéticos são aí um produto a ser consumido pelo Instituto, mas logo mais as pessoas que vivem na comunidade seriam um produto a ser consumido, como eles já estavam sendo para experimentos dentro do próprio Instituto, tá? É isso, meus caros. É isso que eu queria dar uma clareada aí para vocês, né? Fallout sempre me surpreende, assim. Por mais que às vezes tem certas histórias que são rasa como Pires assim, se comparada a outras, né? Não é rasa como Pires. Se bem que é uma história bem feita, assim. Se parar e bem pensar, tirando essa ideia de conflito familiar, só esse conflito que tem entre essas instituições, pra mim é perfeito. Eu não precisava nem desse lance assim de família. Não. Mas enfim, a minha opinião não quer dizer que vocês têm que seguir esse fato aí do pai e do filho aí, tá? Agora, quanto à questão da merdificação, da enshittification, isso aí você pode ter certeza. Isso aí é muito sério, que vocês precisam até dar uma lida melhor nesse assunto, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.